Rapaz, fui domingo pra uma igreja top da galáxia, meu amigo. O pastor pregou, era fogo puro. Que desça fogo do céu, começando sobre o altar. Aí, jogo de luz, encenação, coisa extraordinária. O fogo caiu, o Espírito desceu. Tava todo mundo falando língua de... Eu vim aqui porque Deus tem Mas foi um negócio extraordinário, foi fantástico. Aí depois, meu amigo, eu me lembrei daquela igreja presbiteriana. O povo de paletó, o povo todo, ninguém nem se mexe, parece que tá tudo engessado ali. E aí eu digo, rapaz, uma é totalmente quente, a outra é totalmente fria. A gente vai ficar na igreja crente. A gente vai ficar na igreja quente. Um aperto de mão, o caba mal olha pra você, você entra e sai, parece que entrou num museu. Quando não, num cemitério que tá tendo um enterro ali, por conta do que tá acontecendo no culto. A pergunta que fica é muito simples, meu amigo. Qual a igreja que a gente deve querer pra gente? Essa igreja quente ou essa igreja fria? Porque naquela igreja presbiteriana mesmo, só quem fala é o pastor, meu irmão. É mesmo? O bicho é egoísta, não dá palavra pra ninguém. É só ele. Como é que pode? Como é que se resolve isso? Quem nunca teve uma crise na hora de escolher uma igreja? Para qual igreja eu vou levar minha família? Para qual igreja eu vou para que eu tenha ou não um crescimento espiritual? Quem nunca sentiu falta de alguma coisa no culto? A verdade é, deixa eu dizer aqui, é que não tem igreja perfeita. Sabia não? Não vai haver nenhum lugar em que todas as coisas vão ser sempre como Deus quer, porque nós somos pecadores. Então é bom que a gente tenha isso de lembrança. É verdade. Mas eu brinquei aqui no começo fazendo essa distinção entre a igreja quente, a igreja fria e tudo mais, mas a gente precisa ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Qual é o padrão, qual é o princípio que a Escritura traz para que a gente possa então escolher uma igreja que agrade ao Senhor. Porque tem umas, meu amigo, que o negócio pega, o bicho, o caba chega... Fica logo desse jeito, não tem esse negócio. Então, como escolher uma igreja verdadeira? Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aí, toca no sininho para receber as notificações e a gente trata dessas coisas sempre na perspectiva de falar com os cabamachos, de falar com os homens que querem viver de forma digna do evangelho do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, vamos agora falar sobre algumas formas erradas das pessoas escolherem igreja, né? Algumas ênfases que as pessoas dão que terminam atrapalhando nessa escolha. Por exemplo, tem muita família hoje escolhendo igreja, indo atrás dos filhos, né? Os filhos aqui decidem. Se o meu filho gostou dali, eu não quero perder meu filho para o mundo, então eu vou para aquela igreja. Que viagem é essa, velho? Veja, departamento infantil bom, um bom programa de jovens, isso é coisa boa, isso não é nada necessariamente ruim, não. Mas será que é isso que deve trazer você para escolher uma igreja verdadeira? Ou então muita gente escolhe pela música, pela qualidade musical. Então deixa o menino rodar, deixa o menino. Ah, rapaz, o louvor ali é top, é não sei o que e tal, a música é bem tocada, os caras são profissionais, tem até ministro de louvor, a coisa é bem organizada ali, a gente chega, sai com o coração nas alturas. A palavra não precisa ser tão importante não, desde que a gente seja elevado às alturas, né, por conta do louvor. Tem muita gente escolhendo igreja por conta de música, ou por conta de fama, não é porque tá ali tem muita gente famosa, ou por conta de número de gente na igreja. Rapaz, aquela igreja tem 200 pessoas, aquela outra só tem 15. Então, veja, essas não são motivações necessárias para que você escolha ou não escolha. Nada de errado de você ter uma igreja grande, de você ter uma música boa, mas que não seja essa a motivação de você escolher ou não uma igreja. É verdade. O fogo, emoção, né? Sentir alguma coisa, gostei, não gostei. Essas são, via de regras, essas são as coisas que vêm à nossa mente quando a gente tem uma escolha como essa para fazer. Mas veja, emoção, por exemplo. Nada de errado com isso. O homem, ele é um ser emotivo. Ele precisa de emoção. É natural que a gente busque sentir alguma coisa. Quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de contar uma parábola, né? Uma história inventada, que é inventada, mas tem um quê de verdade, muitas vezes na nossa própria vida. O fundamentalismo
né, que trouxe tanta coisa boa, né, como a luta contra o liberalismo teológico, mas ele trouxe também alguns problemas, principalmente na liberdade cristã. A vida do fundamentalista, a vida do crente para essas pessoas é baseado naquilo que você não faz, é baseado na lei. Paulo trata sobre isso lá em Colossenses, né, quando ele diz assim, não toques isso, não manuseis aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens. Se vocês se deixam guiar por essas coisas, vocês estão se deixando guiar por rudimentos do mundo, mas não por Cristo. Né? Porque todas essas coisas não têm nenhum valor contra a sensualidade, não tem nenhum valor contra o pecado. Então o fundamentalismo trouxe esse problema, engessou o crente. O crente agora é... Eu quando fui pregar lá no sertão de Pernambuco, eu pastoreei lá em Triunfo, o evangelho era conhecido como a lei dos crentes. A lei de crentes. Por quê? Porque tudo deles era lei. Era não poder fazer alguma coisa. Naquela cidade eu escandalizei as pessoas porque fui para a feira de bermuda. Como é que um pastor pode andar de bermuda? Mas era assim que as pessoas pensavam. Então, nesse sentido, a vida do fundamentalista é presa. E aí ele está andando numa calçada e do outro lado da rua tem uma pessoa piscando o olho para ele assim. Oi, tudo bem? É o pentecostal. E o pentecostal diz, rapaz, vem aqui que eu tenho um lugar para você. Por quê? Porque eu sei que você precisa extravasar, eu sei que você precisa pular, gritar, dançar, fazer o que você quiser, fazer trenzinho da alegria. Eu sei que você precisa extravasar dessa forma. Todo ser humano precisa. Já que você não pode na sua vida, tudo bem. Você pode fazer isso aqui no culto. No culto você faz o que você quiser. Basta você dizer que é o Espírito Santo. E precisamente assim, essa junção do fundamentalismo com o pentecostalismo criou aquilo que a gente vê muito por aí hoje em dia. Me controlar é que o varão do movimento chegou pra nós. Igrejas que são estritamente rígidas na sua vida, igrejas que são, às vezes, até farisaicas e hipócritas em muitas dos podes e não podes da vida, mas que tem um culto em que não existe sequer racionalidade. Um culto onde existe uma algazarra de fato e não necessariamente um local onde Deus é adorado com racionalidade e com emoção ao mesmo tempo. Então, essa mesma emoção que pode ser boa, pode ser também uma pedra de tropeço para você. As emoções precisam ser controladas e guiadas no caminho correto. Então, o que a gente precisa é entender o que a Bíblia fala sobre o assunto. É entender como o melhor desses dois mundos podem ser trazidos para um mesmo ambiente, jogando fora o pior deles. Esse é o grande desafio que a gente tem como crente, como igreja e como pastor. Em relação à vida, a vida tem que ser livre. Nós fomos criados por Deus para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. A gente não pode usar da liberdade para dar ocasião à carne, mas Deus colocou o homem no jardim dizendo assim, de toda árvore comerás livremente, exceto de uma. E é precisamente para essa uma que os nossos olhos sempre olham. Né? Desde a nossa mãe Eva até o último homem que nascer pecador aqui nesse mundo, o pecado é atraente. Por quê? Porque, de alguma forma, Satanás nos tenta essas coisas. Mas perceba que Deus nos quer livres, de toda árvore comam livremente. Então, que a gente possa viver a liberdade. Tudo o que a Bíblia não proíbe é lícito, para que você possa viver de uma forma a agradar a esse Deus. A única exceção a isso é precisamente o culto. Então, perceba como aquela junção, ela mudou profundamente, totalmente o pêndulo das coisas. A vida que deveria ser livre está presa. E o culto, que deve ser regulado, ele ganha uma liberdade que a Bíblia não permita que a gente tenha. Existe algo chamado de princípio regulador do culto. Ou seja, o que é que a gente pode colocar no culto? Apenas aquilo que a Bíblia nos diz. E são poucas coisas. Você tem ali as orações, a leitura e a pregação da palavra, você tem os sacramentos, você tem a música de louvor e de adoração ao Senhor. No nosso catecismo traz uma ênfase para os salmos, por exemplo, e você tem também em alguns desses documentos os ofertórios, as ofertas. Esses são os elementos do culto. Nós não podemos acrescentar a esses elementos absolutamente nada. Agora,
A Bíblia, nesses elementos, não fala de ritmo, não fala de horários e de como deve ser essa liturgia. Algumas dessas coisas, elas são mais soltas, elas são mais livres. Então, veja que a gente pode viver sim uma liberdade, mas uma liberdade regulada por esse princípio regulador, que está também lá em Deuteronômio, capítulo 5 e capítulo 12, dizendo tudo o que Deus ordena, nós devemos observar. Nada mais do que isso, quando a gente está falando do culto a Ele. Por isso que eu sempre digo que a gente não... O nome não é princípio engessador do culto. Porque, francamente, tem igreja que você vai que é engessada mesmo. Eles seguem o princípio regulador, beleza. Mas eles acham que você não tem liberdade para nada. E terminam criando suas próprias regras e tradições. Né? Regras de vestimenta, regra de que não pode determinado instrumento, de que não pode determinado ritmo. Veja, a gente precisa ser honesto com... tem alguns ritmos que podem não fazer bem aos seus ouvidos ou aos meus ouvidos. Por exemplo, você chega na África e você tem igrejas que louvam de uma forma diferente que aqui no interior dos Estados Unidos. É que o barão do movimento chegou aqui outra vez. Você não pode querer comparar e dizer que um está certo e o outro está errado. Outra coisa também que eu queria falar sobre isso é que o outro lado também é necessário. A liberdade ela precisa ser limitada pela lógica, pela doutrina. Por exemplo, as músicas elas precisam ser escolhidas de acordo com a lírica. Tem uma música muito comum, muito conhecida, que as pessoas precisam parar para pensar. A pessoa diz assim, veja, com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Veja, que ousadia louca é essa? Quem é que move o sobrenatural? Parece que hoje as pessoas estão querendo decretar para que Deus cumpra. Mudaram de lugar com Deus. Porque o Deus da Bíblia decreta para que a gente cumpra. Então, isso precisa ser... essa mesma música, por exemplo, tira de Deus, por exemplo, o decreto de poder nos matar afogado. Porque ele diz assim, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ora, e se Deus quiser que eu morra afogado, ele não pode? Claro que pode, ele é soberano. E na sua soberania, a gente precisa compreender que a música, ela ensina doutrinariamente as pessoas. Portanto, esse cuidado com a letra é fundamental para a gente entender. Então, como a gente deve escolher uma igreja? Quais são os princípios? A Confissão Belga, ela traz 3 elementos, ou 3 marcas, chamadas de marcas de uma igreja verdadeira. A fiel pregação das Escrituras. Então veja se existe naquela igreja que você está buscando, se a pregação é fiel, coisa mais importante, é isso que vai alimentar você. Se há uma correta aplicação dos sacramentos, né, são 2, a batismo e a ceia do Senhor, e se há uma correta ênfase na disciplina eclesiástica, se pecado é tratado como pecado. Se essas 3 coisas estão aí, você está junto dos belgas. Só que muitos reformados adicionaram precisamente esse assunto que a gente está conversando, esse 4º ponto, essa 4ª marca, é como essa igreja cultua o Senhor. Portanto, o nosso culto no Novo Testamento ele deve ser simples, totalmente diferente das abluções e dos sacrifícios do Velho Testamento, mas essa simplicidade ela deve ser regulada por esse princípio de trazer apenas esses elementos e nada mais. Que nessa simplicidade nós possamos encontrar aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Os adoradores que Deus está buscando são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São aqueles que buscam em verdade viver esse princípio, mas que se derramam na presença do Senhor, que se emocionam na presença do Senhor. Portanto, razão e emoção, o desejo de fazer a coisa certa, mas ao mesmo tempo de entender que nós estamos diante do nosso Pai amado. E a despeito de ser o nosso Pai amado, é também aquele que está no alto e sublime trono. Esse equilíbrio precisa ser encontrado no culto que nós devemos prestar ao Senhor. Que eu e você possamos sempre elevar a Deus louvores que adorem o seu nome e que façam isso como fruto de lábios que confessam esse nome perfeito das Escrituras. E que a gente possa fazer isso de uma forma cada vez mais cristocêntrica. E esse é o ponto final que eu queria trazer para vocês aqui. Eu e vocês precisamos apenas uma coisa. Talvez isso seja o fundamental para que a gente saiba se estamos numa igreja verdadeira ou não. É se tudo
na igreja e na vida daquela comunidade é sobre Cristo. Se for sobre personalidades ou pessoas, devem ser rejeitadas, porque convém que todos nós diminuamos, para que apenas Ele possa crescer. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você possa não apenas compartilhar para outras pessoas, mas comenta aqui. Você já foi num culto desses engessados que parecia um funeral? Ou também já foi em algum que parecia uma loucura de Spielbergiana? Conta pra gente.